Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso PHP mais QL. Na aula anterior, nós vimos alguns conceitos, Operador if else e também operadores relacionais, maior, menor, igual, diferente, maior, igual, menor, igual. Nesta aula, nós iremos trabalhar com operadores lógicos. Operadores lógicos são ou e a negação, que ele vai transformar a verdade em mentira, mentira em verdade. Então, aqui para exemplificar, eu criei uma tabelinha para vocês, tabela I e a tabela OU. Então, nesse caso, na tabela I, se a gente tem verdade e verdade, o resultado é verdade. Verdade e falso, eu tenho verdade e eu tenho falso. Então, verdade e falso, falso. Falso e falso, falso. Na tabela OU, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho verdade ou verdade. Se isso for verdade ou isso for verdade, então é verdade. Então, eu tenho uma verdade ou outra verdade. Verdade. Eu tenho uma verdade ou um falso. Então, eu tenho uma verdade ou um falso, verdade ainda. Eu tenho falso, falso. Para exemplificar melhor isso aqui, a gente criou uma exemplificação aqui que vai ficar bem clara. Bom, nesse caso aqui, a gente está usando o E. Então, a situação anterior, onde eu tenho verdade, verdade e verdade. Então, a situação 1, gostou da garota. Situação 2, ela gostou de você. Então, existe uma chance de relacionamento. Outra situação, Situação 1, gostou da garota e ela não gostou de você, então sem chance de relacionamento. Então a gente está usando o E aqui. Então, gostou da garota e ela não gostou de você, nem adianta tentar. Gostou da garota, não gostou da garota e ela não gostou de você, também sem chance de relacionamento. Então, sempre que a gente usa o E, os dois têm que ser verdade para a gente ter uma verdade. Ou tudo tem que ser verdade, ou melhor, tudo tem que ser verdade para que haja uma verdade. Então, você gostou da garota e a garota gostou de você, é a chance de um relacionamento. Caso contrário, você gostou da garota e a garota não gostou de você, então não tem o que fazer. Então, verdade, falso. Então, também vai ser falso. Não gostou da garota e ela não gostou de você, então nesse caso é claro que é falso também, sem chance de relacionamento. Agora a gente vai usar o ou como exemplo agora. A gente vai trabalhar com o ou. Então, um ou tem que ser tudo falso para ser falso. Qualquer verdade no meio já transforma tudo em verdade. Então, nessa situação 1, você tem dinheiro, a gente vai fazer uma compra. Ou você tem dinheiro, ou você tem crédito. Então, se você tem dinheiro ou você tem crédito, você pode efetuar a compra. Beleza, dá certo a compra. Então, nessa situação, você tem dinheiro e ainda você tem crédito. Então, você pode realizar a compra. Você não tem dinheiro, mas você tem crédito. Então, não tem dinheiro, Você tem dinheiro? Não. Mas tem crédito? Tem. Então, nessa situação ou aqui, você também pode comprar. E nesse outro caso, você não tem dinheiro e também não tem crédito. Então, nessa situação, nem o ou vai te ajudar. Então, a gente fala assim, a gente está verificando. Tem dinheiro? Sim. Tem crédito? Sim. Então, tem dinheiro ou crédito, pode comprar. Tem crédito? Não. Falso. Falso. Tem dinheiro? Sim. Então, tem dinheiro ou tem crédito, então você tendo um dos dois já pode comprar. Nessa situação, não tem dinheiro, não tem crédito, então não tem o que fazer. Bom, vamos ver como que fica isso aqui então na programação. Nesse caso, a gente vai começar a trabalhar com o E, onde tudo tem que ser verdade para ser verdade. Como a gente já viu na aula anterior, a gente usa o true para falar a verdade e o false para colocar que alguma coisa é falso. Nesse caso aqui, a gente está usando essas variáveis do tipo booleano, que é uma variável ou verdadeira ou mentira, ou verdade ou mentira, verdadeiro ou falso. Gostou da garota? Verdade, o cara gostou da garota. Ela gostou de você? Verdade também, ela gostou de você. Então, se gostou da garota e ela gostou de você,
invista no relacionamento, que é exatamente o que tem aqui, ó, invista no relacionamento. Se for no outro exemplo aqui, se a gente mudar isso aqui, se eu colocar em qualquer momento aqui falso, ó, gostou da garota? Gostou da garota. Ela gostou de você? Não, ela não gostou de você. Então, nem perca seu tempo. Que a gente está usando o E aqui. Os dois têm que ser verdade para que seja verdade. Sendo um único falso, automaticamente tudo se transforma em falso. Outro exemplo aqui. Idade maior ou igual a 18 anos. Ele já terminou o ensino médio. Então, ó, o cara, a gente está verificando se ele pode se candidatar a um concurso público. A idade dele é maior ou igual a 18 anos e já terminou o ensino médio. Então, aqui, ó, idade. A gente atribuiu 18 anos. Terminou o ensino médio? Sim. Então, a gente está olhando, né, o E aqui. Então, idade. Qual que é a idade dele? Idade é igual ou maior de 18 anos? Sim. Não é maior, só que é igual a gente tinha visto na primeira aula. E terminou o ensino médio? Se o resultado que tiver aqui dentro for igual a 5, e a gente está comparando, então, se terminou o ensino médio é igual a 5, automaticamente pode candidatar-se ao concurso público, Se a gente mudar qualquer uma desses fatos aqui, falar que ele tem 17 anos, automaticamente, ó, você não possui os pré-requisitos para se candidatar a um concurso público. Voltando para 18 anos, automaticamente, agora ele já possui 18 anos, então possui 18 anos e já terminou o ensino médio, então pode se candidatar. Ele não terminou o ensino médio ainda. Se ele não terminou o ensino médio, também não pode. Possui 18 anos, mas ainda não terminou o ensino médio. Então, quando a gente usa o E, tudo verdade para ser verdade, automaticamente aqui cai no falso também. No outro caso aqui, a gente está usando agora, o verdadeiro e falso, que é o exemplo que a gente deu lá. Gostou da garota? Sim. Garota não gostou de você, então automaticamente, a gente tem também aqui, ó, não perca seu tempo. Só desfazer aqui. Não perca seu tempo. Aqui é a mesma situação, a pessoa já completou 18 anos, só que ainda não terminou o ensino médio. Então, idade maior que 18, já terminou o ensino médio? Não. Então, qualquer uma dos atributos retornando falso, você tem tudo como falso. Então, só dar um print aqui, a gente vai verificar melhor isso, como que fica. Então, nesse caso, a gente tem aqui o primeiro teste lógico, que ele retornou verdadeiro. O segundo teste lógico está comparando se n, que a gente tem n carregado dentro dessa variável, ele é igual a s. Se n não é igual a s, retornou falso. Então, verdadeiro com falso. Quando a gente está usando o e, os dois têm que ser verdade para tudo ser verdade. Então, tudo tem que ser verdade para ser verdade. Então, nesse caso, foi igual a falso. Então, se tudo isso aqui retornou falso, isso aqui é igual a falso, então automaticamente vai ser executado essa linha aqui. E o outro exemplo aqui, ó, não gostou da garota, é o falso, falso. Não gostou da garota e ela não gostou de você. Retornou falso e falso, então falso e falso é tudo falso. Não perca seu tempo. E aqui, pessoa não tem 17 anos, não tem 18 anos, a idade dela é igual a 17 anos, então não é maior ou igual a 18. Retornou falso também. E retornou falso isso aqui. Só arrumar aqui. Ela terminou o ensino superior? Não, ainda não terminou o ensino superior, o ensino médio, então também retornou falso. Então a gente tem falso, automaticamente não pode se candidatar ao concurso público. Aqui também a gente poderia usar uma variável booleana também, igual a gente fez.
né? Automaticamente estou falando que ele não terminou o ensino médio. Terminou o ensino médio, não é falso. Então, não, automaticamente essa variável por si só já retorna o falso aqui, retorna falso. Então, falso com falso também cai aqui. Não pode ainda participar de um concurso público. Agora a gente vai trabalhar com o ou. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar o verdade, verdade. Então no ou, verdade com verdade, né? Se eu tenho uma verdade e ou outra verdade, então tudo vai ser verdade. Então aquele exemplo que a gente deu lá também no slide, tem dinheiro, tenho dinheiro e tenho crédito. Então o cara tem as duas coisas. Então tem dinheiro? Tem crédito? Também tem. Então, a gente atribuiu true para os dois, então os dois é verdade. Então, se isso for verdade ou isso for verdade, então qualquer um dos dois sendo verdade, automaticamente ele já executaria essa linha. Nesse caso, os dois é verdade, então automaticamente a linha a ser executada é a primeira linha aqui, que o retorno desse teste lógico retornou verdade. Então, retornou verdade, automaticamente caiu nesse teste lógico. Aqui a gente está fazendo outro exemplo, está verificando a temperatura corporal. Então, a gente criou uma variável chamada temperatura corporal. Para essa variável, a gente atribuiu o valor 37. Aí eu estou verificando aqui, ó. Se a temperatura corporal, se a temperatura corporal for menor do que 36 ou a temperatura corporal for maior do que 37,2, então quer dizer que ele vai ter que chamar um médico, né? Então vai retornar isso aqui, vai retornar verdade, tudo isso aqui vai retornar verdade e automaticamente vai executar essa linha aqui. Então, só relembrando aqui, dentro da variável temperatura corporal a gente tem 37, eu estou verificando. 37, ele é menor do que 36,6. Então é isso que ele está verificando. Então nesse momento aqui, ele vai retornar o que para a gente aqui? 37 é menor? Não, vai retornar falso aqui. Então nesse exemplo, retornou falso. A primeira parte aqui retornou falso. A segunda parte, a gente tem 37 aqui. Temperatura corporal, 37. 37 é maior do que 37,2, também retornou falso aqui. Então, nesse caso, a pessoa está com a temperatura normal do corpo, então o corpo saudável. A gente vai alterar isso aqui só para a gente verificar. Vou falar assim que a temperatura dele aqui é 36 graus. Automaticamente, procure um médico, ele já caiu na segunda parte, tá pedindo para procurar um médico. Agora, nesse exemplo, nesse segundo exemplo que a gente está dando aqui, a temperatura dele, 36, é menor do que 36,1, então já retornou verdade. Temperatura corporal, 36, ele é maior do que 37, retornou falso. Só que nesse caso, verdade com falso é verdade. Então, se é verdade, automaticamente já recomenda, o sistema recomenda que seja procurado um médico. Ok? Bom, no segundo teste aqui, a gente vai verificar, então, o verdadeiro com o falso. Tem dinheiro? Não tem dinheiro. Tem crédito? Tem crédito. A gente está usando o ou. Se tem dinheiro ou tem crédito, pode comprar. Nesse caso, tem dinheiro? Retornou falso. Tem crédito? Retornou true. Então, falso com verdade, automaticamente retorna tudo isso aqui como verdade para a gente, que a gente está usando o ou aqui. Eu não sei se eu já disse antes, mas só para relembrar, o e, a gente usa esse sinal para criar o e, e para criar o ou, a gente utiliza este sinal aqui. Então, toda vez que a gente usou o e lá, a gente usou esse sinal, para verificar se algo um é igual ao outro, operador lógico e esse aqui é o operador lógico ou. A gente vai ver o falso com falso. A única forma, então, de a gente ter no ou
um retorno falso é sendo tudo falso. Então, nesse caso, a gente criou a variável tem dinheiro, definiu falso para ela, então o cara não tem dinheiro. Tem crédito, também definiu falso que não tem crédito. Então, se tem dinheiro ou tem crédito, retorna verdade. Nesse caso, tem dinheiro? Não. Então, retornou falso. Então, tem dinheiro, retornou falso. Tem crédito, também retornou falso. Então, ele não tem nenhum dos dois. Então, se ele não tem nenhum dos dois, tudo isso aqui retornou falso. Então, depois que a gente fez o teste lógico de tudo isso aqui, o retorno for igual a falso. Quando um if executa falso, automaticamente ele já vai cair dentro do else, então. Não vai cair na parte verdade, e sim vai cair na parte falso. E aqui a gente está trabalhando agora com negação. Quando a gente trabalha com negação, ele inverte o sentido contrário do retorno. Então, nesse exemplozinho que a gente deu aqui, eu tenho uma estrutura if aqui, uma estrutura if, e a gente tem um valor verdade aqui dentro. Só que tem que notar que esse valor verdade, antes dele a gente trabalhou aqui com um operador de negação. O operador de negação é uma exclamação. Então a gente está trabalhando com um operador de negação aqui. Então esse operador de negação, ele está dizendo que se retornar verdade, é para transformar a verdade em falso. Então nesse exemplo, o que era para cair aqui, que era verdade, então vai cair aqui, porque a gente está invertendo o sentido do retorno. Mostrando um exemplo disso aqui, a gente está fazendo o seguinte: 10 é maior do que 5? Claro, 10 é maior do que 5, então automaticamente ele está retornando aqui, ó, 10 é maior do que 5. Aqui, 10 é maior do que 5, ok? Só que aqui a gente tem agora a mesma lógica computacional, só que com uma negação na frente. 10 é maior do que 5? Sim. Então, quando se executa, o sistema faz a verificação para ver se 10 é maior do que 5, 10 é maior do que 5, ele retorna que é verdade, que 10 é maior do que 5. Só que a gente tem que atentar se há um operador de negação aqui. A gente tem uma negação, então se isso aqui é verdade, automaticamente ele transforma isso aqui num valor falso, porque a gente está trabalhando com uma negação. Então, por isso, quando a gente executou aqui, ó, a segunda parte, ó, que é o nosso segundo teste lógico, se não fosse a negação, cairia aqui. Então, a gente só vai tirar a negação para a gente ver, ó. Ó, se não fosse a negação, cairia aqui. Coloquei a negação, automaticamente ele vai cair aqui embaixo dentro do else. Bom, essa aula vai ficando por aqui. Vejo vocês na próxima aula.